Olá, pessoal. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina eletiva, que é sigaspegadas.com, aqui pelo canal Educação. É uma disciplina em que a gente está conhecendo bastante sobre a formação do território brasileiro, sobre identidade, patrimônio e também sobre a própria formação e colonização do estado do Piauí. Então, é uma disciplina que está nos ajudando a conhecer a nossa própria história, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, dia 26 de setembro, a gente vai conhecer um pouco sobre as comunidades quilombolas e o que é um quilombo, né? É bem interessante. Na aula passada, a gente aprendeu sobre a população indígena no Brasil, a gente viu como que antes da chegada dos europeus nós tínhamos uma média de 6 milhões de indígenas vivendo no território brasileiro, espalhados por todo o território, de acordo com seu tronco linguístico. Vimos aqui a luta pela sobrevivência, suas características culturais, religiosas, a divisão social, a forma de trabalho e também a forma como toda essa cultura indígena foi impactada pela chegada do europeu colonizador. Vimos aqui também o projeto Piauí tem Índio Sim, discutimos sobre essa nomenclatura índio, indígena, falamos aqui sobre a importância de preservar as terras indígenas e na aula de hoje a gente vai fazer esse panorama só que com as comunidades quilombolas, tá certo? Então vamos lá. Olha, o primeiro ponto aqui, o objetivo da nossa aula é conhecer o histórico de sobrevivência de indígenas e quilombolas no estado do Piauí e também no Brasil, de uma forma geral. Também compreender onde e quantas são as comunidades indígenas e quilombolas no Piauí e conhecer, né, no caso aqui, os quilombolas dentro do nosso estado. Bom, então hoje é a nossa aula de número 16. Como sempre, né? Eu sempre estou colocando aqui um número, porque como a gente tem aula gravada e ao vivo, dessa forma fica bem melhor para que você se situe e tenha certeza de que não está perdendo nenhum conteúdo. Então, gente, primeiro ponto, quilombo, né, é um local de resistência. Essa própria imagem que vocês estão aí vendo na tela, esse punho fechado, ele faz uma referência à resistência da população negra durante os mais de 350 anos em que a escravidão ela foi algo legitimado e normalizado no território brasileiro. O Brasil, gente, né, nós já discutimos aqui que o Brasil foi invadido, conquistado, colonizado, né, por Portugal a partir de 1500, no início do século XVI, e que a população negra africana ela chega ao Brasil a partir de 1535, no estado da Bahia. A escravidão, o Brasil foi um dos países que mais recebeu africanos para a escravidão, né? Dos mais de 12 milhões de africanos que foram sequestrados e retirados do seu continente, essa população, mais de 6 milhões vieram para o Brasil, gente. Então, é um número muito grande. Foram mais de 350 anos de escravidão. E é claro que isso gerou consequências, inúmeras consequências para o Brasil, né? Como o racismo é estrutural. Já que a escravidão ela foi abolida no dia 13 de maio de 1888, mas a população negra ela não foi inserida na sociedade. Ela não teve seus direitos garantidos, como o trabalho, a saúde, a educação, a moradia. Então, foram pessoas que continuaram, muitas continuaram sendo escravizadas e outras, né, continuaram sendo marginalizadas dentro dessa sociedade. Então, é um processo de extrema violência e é muito importante a gente compreender que essa população ela lutou bastante para que conseguissem se livrar, para que conseguissem fugir de toda essa violência da escravidão, gente. Então, o primeiro ponto que a gente precisa compreender é o significado da palavra quilombo, né? Os quilombos, acho que eu não coloquei, mas quilombo é uma palavra que vem da língua. Ah, tá aqui.
Então, os quilombos eram comunidades formadas por escravizados que fugiam das fazendas, que fugiam dos engenhos, né? É muito importante a gente lembrar que durante esses mais de 350 anos de escravidão no Brasil, a população africana, a população afro-brasileira, a população negra lutou bastante para conseguirem a sua liberdade. Por isso mesmo que é importante a gente lembrar que essa abolição no dia 13 de maio de 1888, ela acaba sendo muito vista apenas pelo olhar, né, do colonizador. Então acaba sendo vista em que a princesa Isabel ela é uma heroína porque ela assina essa abolição. Mas isso não é verdade, né? Quando eu lembro que até em 2020 a Igreja Católica ela estava aí toda com um movimento para poder beatificar, transformar a princesa Isabel em santa, né, gente? E aí quando eu lembro que quando eu dou o protagonismo para a princesa Isabel, eu esqueço absolutamente da própria população negra e que lutava para poder se tornarem livres, independentes, né? Então, de fato, é importante que a gente dá o protagonismo para as pessoas certas, que era a população negra que lutava há milhares de anos para que essa escravidão ela pudesse chegar ao fim. Então, o quilombo era uma comunidade que era formada por pessoas que fugiam, né, de toda aquela escravidão dentro das fazendas, dos engenhos de açúcar. Então, esses lugares eles se transformaram em centros de resistência dos escravizados negros e também dos indígenas e também de pessoas brancas que eram pobres acabavam sendo acolhidas dentro desse quilombo, né? Então, eram pessoas que acabavam fugindo, escapando de todo aquele trabalho forçado e da extrema violência que existia nessa escravidão brasileira. Bom, a palavra quilombo é uma palavra que vem do idioma banto, que é uma língua africana, que foi uma referência a guerreiro da floresta. Então lembra, né? Quilombo, que vem de uma língua banta, que é uma língua africana e que significava os guerreiros da floresta. A primeira definição de quilombo, ela aparece na administração do Brasil colonial, ali na metade do século XVIII, por volta de 1740, em que o Conselho Ultramarino Português, né, acaba determinando que quilombo era toda a habitação de negros fugidos que passem de 5, em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados, nem ache pilões neles, né? Então, Portugal, a coroa portuguesa identificava que quilombo era uma terra que se encontrava ali uma média de 5 ou mais, né, pessoas negras que viviam em uma forma coletiva dentro de uma comunidade, que lutavam pela sua sobrevivência de uma forma coletiva, conjunta, mas mesmo que não tivesse uma estrutura de fato, mesmo assim conseguiam resistir, conseguiam sobreviver dentro desses quilombos, dentro dessas comunidades, tá certo? E aí, como era, gente, uma vida dentro de um quilombo? Olha, o funcionamento do quilombo, ele considerava a tradição dos escravizados fugidos que neles habitavam, né? Como assim a tradição? Lembra que quando esses africanos eles foram retirados do continente africano, né, de tudo quanto é território do continente africano, então eles falavam inúmeras línguas, eram inúmeras religiões, e quando essas pessoas chegavam ao Brasil ou em qualquer outra região da América ou da Europa para ser escravizados, gente, eles eram proibidos de falar a sua própria língua, eram proibidos de praticar os seus rituais religiosos, porque uma das estratégias que foi utilizada pelo colonizador era justamente quebrar a cultura desse povo. Então, era muito comum de colocarem
pessoas que eram rivais lá na África, né, eram rivais devido a questões étnicas, religiosas, territoriais, eram pessoas que não falavam a mesma língua, que não praticavam a mesma religião. Era uma estratégia justamente para poder desestabilizar, para poder quebrar toda a cultura africana. Então, o quilombo, quando essas pessoas elas fugiam de toda aquela violência das fazendas, dos engenhos, das minas, né, da mineração, era uma forma delas poderem praticar a sua religiosidade, era uma forma delas conseguirem falar a sua língua, delas praticarem as suas danças, os seus cantos. Então, nesses locais, a população africana ou afro-brasileira tratavam de reviver as suas tradições africanas, algo que era proibido de se fazer dentro desses engenhos, né? Por isso que a escravidão, gente, ela não era só forçar uma pessoa a trabalhar, mas também era uma forma de proibir que essas pessoas praticassem a sua própria cultura. Então, a escravidão, ela também é uma violência simbólica, né? Eu quero muito que vocês façam esse exercício de se colocar no lugar do outro, né? Então, tu imagina, tu vive aqui no Brasil, no Piauí, aí na tua cidade, do nada tu é retirado da tua cidade à força, enviado para um outro continente, enviado para um outro país, e tu é obrigado a trabalhar e ainda mais recebendo castigos físicos, separados de toda a tua família, sendo violentado. Então, gente, é um trabalho, é um processo de extrema violência. Então, é claro que essas pessoas elas tentaram resistir, elas tentaram fugir de tudo quanto é forma possível dessa violência. Então, o melhor de tudo, aqui dentro do quilombo, é que elas podiam voltar ao quê? A serem livres, né? Poderiam voltar a cultuar os seus deuses, a praticar as suas danças, a praticar as suas músicas. Então, de fato, era um momento que essas pessoas elas poderiam praticar as suas tradições, né? Dentro dessas comunidades quilombolas também se realizavam atividades diversas, né, para garantir a sua sobrevivência, como, por exemplo, a agricultura, o extrativismo, a criação de animais, a exploração de minérios e também atividades mercantis, né? Existia muito a prática de fazer uma economia, então era muito comum que essas pessoas elas desenvolviam alguma atividade econômica, por exemplo, se elas plantassem milho, mandioca, elas colhiam e alguns libertos aqui, africanos ou afro-brasileiros, eles iam vender, né, justamente para poder guardar aquele dinheiro, porque elas também pensavam, né, nas outras pessoas que continuavam sendo escravizadas. Então, não se esqueciam dos companheiros que ficaram sendo escravizados. Era comum ajudarem a organizar fugas nas fazendas ou economizar o dinheiro que obtinham da venda de seus produtos para comprar a liberdade daqueles escravizados, né? Alguns tinham de fato alforria, mas outros não, né? Outros ali realmente haviam fugido. Então, esse trabalho ele também era realizado pensando nas outras pessoas, né? Por isso, quando eu falei aqui da abolição da escravidão, que foi um trabalho realizado de uma forma conjunta, existia um movimento negro muito forte no Brasil, e é por isso que não dá para a gente ficar aqui apenas lembrando da Princesa Isabel como se ela fosse uma grande pessoa que fez garantiu direitos, né? Ela não garantiu, gente, ela apenas assinou um papel que ela estava sendo muito pressionada pelo próprio movimento abolicionista e também por outros países, né? Na Europa, a gente pode citar a Inglaterra, que já havia consolidado o sistema capitalista com a Revolução Industrial,
ali da metade do século XVIII, e a própria Inglaterra ela pressionava o Brasil para que ele pudesse abolir a escravidão. Mas ela não fazia essa pressão, não é porque a Inglaterra estava preocupada com a população negra, com todos os seus direitos. Ela fazia essa pressão porque ela já era um país capitalista. E dentro do capitalismo, a escravidão ela não é interessante. Porque se eu escravizo uma pessoa, ela não recebe dinheiro. Se ela não recebe dinheiro, ela não tem o poder de compra. E dentro do sistema capitalista, é muito mais interessante que a gente tenha um número de pessoas desempregadas, porque quando uma pessoa está desempregada, ela acaba aceitando todo tipo de trabalho, inclusive aquele trabalho que te explora, que não te paga o que deveria ser pago, né? Mas dentro do sistema capitalista, a escravidão ela não vinga, porque o sistema capitalista, a base dele é o lucro, é a venda, é a compra. E uma pessoa que ela é escravizada, ela não tem dinheiro, então ela não compra. Então, assim, a escravidão, ela enfraquece o sistema capitalista. E a Inglaterra, como um país pioneiro na Revolução Industrial, que é a revolução que firma o sistema capitalista, ela começa a pressionar o Brasil também para que o Brasil se torne, acabe com a escravidão. E para vocês terem uma ideia, né, gente, a Revolução Industrial tem início na Inglaterra na metade do século XVIII, 1750. E a escravidão no Brasil ela só é abolida no final do século XIX, 1888. Então, demorou ainda mais de 100 anos para essa escravidão acabar aqui no Brasil. Né? E o Brasil foi um dos últimos países, foi o último país, na verdade, da América Latina a acabar com a escravidão. E por quê? Porque era muito lucrativo para a elite branca, porque eram pessoas, eles estavam vendendo pessoas. O tráfico negreiro gerava muita renda no Brasil, né? Então, o Brasil, por isso mesmo, demorou tanto para poder acabar com a escravidão. E olha, gente, existia uma grande quantidade de quilombos no Brasil, espalhados por todo o território brasileiro, e era tão grande essa quantidade que acabou se criando uma profissão específica no Brasil, que ficou conhecida como os capitães do mato. Né? Eram homens que eram conhecedores das florestas, né, dos territórios mais fechados, e acabavam sendo contratados para recapturar os escravizados que fugiam. Então, o processo de resistência, ele era permanente. Não adiantava apenas a pessoa ela fugir daquele gênio, daquela escravidão, porque ela poderia ser capturada a qualquer momento, né? Então, a galera, ela ficava ali, gente, em um sistema de vigilância o tempo inteiro, né? Então, a gente pensa assim, beleza, então depois que fugir, tudo bem, porque já fugiu, então tá tudo tranquilo, né? Você consegue chegar dentro consegue chegar dentro de um quilombo, então tá tudo bem? Não, não está tudo bem, porque de fato essas pessoas elas continuavam fugindo, elas continuavam atentas, porque em qualquer momento elas poderiam ser capturadas de novo, tá certo, gente? E tem um outro ponto que eu quero muito aqui falar com vocês, é porque em alguns momentos, né, eu estou usando a palavra escravizado. E por que escravizado e não escravo, gente? Porque escravizado é denominado como aquele que se escravizou, ele sofreu escravização. E o escravo é uma pessoa privada de liberdade, em estado de servidão. Né? Então, o escravizado é quem sofreu a escravização. E por quê? Qual é a diferença, né, gente? A diferença é porque quando a gente fala escravo, parece que é algo normal, é algo naturalizado. E não é, né? A pessoa escravizada é a pessoa que ela foi colocada dentro daquele trabalho. Ela foi forçada. Né? O africano, ele não veio para o Brasil para trabalhar.
e aí passou a ser um escravo? Claro que não. Foi uma pessoa que foi sequestrada do seu continente, da sua nação, do seu país, né? E foi colocado nesse trabalho forçado. Então, existe uma diferença, tá bom? Então, o termo correto é escravizado. Da mesma forma que a gente discutiu lá sobre a origem do termo índio ou indígena, tá certo? Bom, então o processo de resistência, ele era permanente. Não é só fugir lá do engenho, chegou em um território, em um quilombo, e agora vai viver de boas, né? Essa pessoa, eles ficavam o tempo inteiro se organizando para que aquele quilombo ele não fosse achado, não fosse identificado, né? E mesmo quando o quilombo ele fosse destruído, gente, os quilombolas, eles continuavam fugindo, procurando um outro território para conseguir se proteger, né? Então, isso é mais uma peculiaridade da sociedade escravocrata brasileira. E aí, por que uma sociedade escravocrata? Porque a maior parte da população brasileira era formada por pessoas negras, e então, automaticamente, a maior parte da população brasileira era escravizada, né, gente? Então, até hoje, o Brasil, a maior parte da população brasileira é formada por pessoas negras, né? O país mais negro do mundo é a Nigéria, que está dentro do continente africano, e o segundo país mais negro do mundo é o Brasil, que está fora da África. Então, desde 1535, quando se chega ao Brasil, os primeiros africanos sequestrados do seu continente e colocados na escravidão, até hoje a população negra no Brasil, ela é maioria. Bom, então aqui é muito importante a gente falar do Quilombo dos Palmares, né? O Quilombo dos Palmares, gente, com certeza foi um dos quilombos mais conhecidos do Brasil, um dos maiores, né? Então ele foi um dos muitos quilombos da era colonial brasileira e a sua origem, olha ainda, do século XVI, 1580, né? Palmares era o refúgio dos escravizados fugitivos de engenhos, principalmente das capitanias de Pernambuco e também da Bahia, né? Justamente porque o Quilombo dos Palmares estava localizado na Serra da Barriga, no estado de Alagoas, uma região coberta de palmeiras, daí o nome, né? Então, na tela vocês estão vendo o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, em Alagoas, na Serra da Barriga, que é justamente um local em que a gente pode visitar e conhecer um pouco mais da história, de como que essas pessoas elas viviam dentro desses quilombos, né? Então, o Quilombo dos Palmares ele foi o porto seguro para os escravizados que escapavam das fazendas da região. Era uma forma de se proteger, era uma forma de viver, né, livre. Por mais que estejam ali vivendo em uma tensão constante, mesmo assim ainda era uma forma de conseguir viver livre. Bom, então olha aí o resumo, né, do Quilombo. No princípio, gente, Palmares, ele era povoado por poucos quilombolas. Porém, a guerra contra os holandeses tornou a vigilância colonial fraca. Isso porque é o momento em que vira uma União Ibérica, que é Portugal e a Espanha acabam sendo governados pelo mesmo rei. Então, nesse momento, toda a vigilância, a segurança aqui no Brasil, ela fica um pouco mais restrita, ela tem uma queda, né? Então, o Brasil ele acaba sendo invadido pela Holanda e aí Portugal acaba se dedicando muito mais a combater os holandeses e aí é o momento que os escravizados veem uma oportunidade de fugir em massa. Então existe uma grande quantidade de pessoas que vão fugir. Tá certo? Lembrando, gente, que a resistência no Brasil à escravidão, ela não foi apenas através de fugas, né? Nós tivemos revoltas, teve revolta, suicídio, aborto, desobediência, ataque a engenhos. Então, as formas de resistência, elas foram diversas e elas foram inúmeras, tá bom? A gente está conhecendo apenas uma, né, que era principalmente aqui a fuga.
Então, muitas pessoas acabavam fugindo e procurando os quilombos, né? O quilombo dos Palmares, ele acabou ficando tão conhecido que os africanos, os afro-brasileiros que ainda viviam dentro desses engenhos, eles ouviam falar e aí eles ficavam naquela tensão, né? Naquela ideia. E aí, como é que eu fujo? O sonho dessas pessoas era conseguir chegar nesses quilombos, né? Então acabou ficando muito conhecido. O Quilombo dos Palmares ele foi perseguido por anos, né? Inclusive a gente até viu aqui durante as nossas aulas também, né? O Quilombo dos Palmares, lembra? Bom, então o apogeu do Quilombo dos Palmares foi na segunda metade do século XVI, né? O lugar, gente, abrigava aproximadamente 20.000 quilombolas, né? Que é a pessoa que mora no quilombo. 20.000 pessoas. Hoje a gente identifica que um local que vive 20.000 pessoas é considerado uma cidade urbana. Então, tu vê aí a quantidade de pessoas que viviam dentro desse quilombo. Então, os habitantes, eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos, como a manga, a jaca, abacate, né? Também viviam da agricultura, então plantavam, colhiam e vendiam feijão, milho, mandioca, banana, laranja, a própria cana-de-açúcar. Além disso, os quilombolas produziam artesanatos como as cestas, os tecidos, cerâmica, a metalurgia, e o que sobrava eles eram comercializados com as populações vizinhas. Isso acabava gerando uma economia razoavelmente intensa na região do quilombo, né? Então, muitas vezes, a própria população, como eu falei, às vezes viviam ali dentro até mesmo pessoas brancas que eram pobres, né? Então essas pessoas, elas iam até as cidades com esses produtos, elas faziam comércio, porque já que existiam muitas pessoas que estavam fugindo, né, elas eram fugitivas ali dentro daquele quilombo, elas poderiam ser reconhecidas ou capturadas, então era muito perigoso que elas saíssem de dentro do quilombo e fosse até uma cidade vender esses produtos. Então, às vezes, a própria população branca que era pobre e que vivia dentro do quilombo, eram eles que iam até as cidades, vendiam os produtos e voltavam com aquele dinheiro. Então, o primeiro rei, né, de Palmares foi o Ganga Zumba, que ele era filho de uma princesa do Congo. E olha, gente, durante a escravidão, inúmeras pessoas, hoje a gente tem muito mais conhecimento sobre isso, de que muitos reis, rainhas, príncipes e princesas foram retirados da África e trazidos para a América e para a Europa para serem escravizados, né? Então, o Ganga Zumba era uma prova disso, porque a mãe dele era uma princesa no Congo. Então, a liderança dele foi fundamental para organizar e resistir aos ataques externos. E depois, né, que o Ganga Zumba morre, o Quilombo dos Palmares passa a ser administrado pelo Zumbi, que é uma referência, né? Então, o Zumbi dos Palmares, gente, ele foi uma liderança negra que nasceu no estado de Alagoas em 1655 e ele é considerado símbolo de resistência por ter sido o último rei do Quilombo dos Palmares, né, o maior quilombo do Brasil. O nome de batismo de Zumbi era Francisco. Ele nasceu um homem livre, mas aos 15 anos de idade, após ele ter sido catequizado na Igreja Católica, ele decidiu ir embora e morar no Quilombo dos Palmares. Isso aqui é algo muito significativo, né? Porque o Zumbi, ele era um adolescente, né? Provavelmente ele tinha a mesma idade de vocês que estão aqui na primeira série. E é incrível como o Zumbi, ele conseguiu, mesmo ele sendo livre, ele consegue, né, gente, se ligar na ideia de que, olha, eu sou livre, mas eu quero saber qual é a minha identidade. Eu tenho uma identidade, é dentro ali daquele lugar que eu vou conseguir praticá-la. Então isso é incrível. O Zumbi ele vai embora, vai viver dentro do Quilombo dos Palmares. Ele acaba sendo morto em 1695, no dia 20 de novembro, né? Então ele foi morto
Ele tinha quantos anos? 40 anos, gente. Era uma pessoa tão jovem, né? Ele viveu pouco mais, uma média de 20 anos dentro do Quilombo dos Palmares. Inclusive, no dia da sua morte, o dia 20 de novembro, é lembrado como o Dia da Consciência Negra. E muito se discute aqui no Brasil por que que o Dia da Consciência Negra é no 20 de novembro e não no 13 de maio, que é quando a abolição ela foi instaurada. E é muito fácil de responder isso, porque essa abolição da escravidão, ela foi muito mais na teoria, muito mais no papel do que na prática, porque afinal de contas a população negra ela continuou sendo marginalizada. Muitas pessoas continuaram sendo escravizadas dentro desses engenhos, muitas pessoas, a maioria todas, na verdade, não tiveram acesso à saúde, à educação, ao trabalho, ao lazer, à moradia. Então, foram pessoas que não tinham como sobreviver, não tiveram nenhum direito garantido, gente. Então, o próprio movimento negro no Brasil não faz referência ao dia 13 de maio, porque a abolição ela não gera, de fato, uma transformação na vida da população negra no Brasil. Então, o dia 20 de novembro foi a data escolhida para se comemorar a consciência negra, porque o 20 de novembro é a ideia de que, olha, beleza, então a gente vai falar de resistência, de luta e lembrar de toda a luta do Zumbi dos Palmares, né? Inclusive aqui na cidade de Teresina nós temos o Memorial Esperança Garcia, que é considerada a primeira advogada do Brasil, né? A Esperança Garcia foi uma mulher negra escravizada, que ela sabia ler e escrever. A gente não sabe exatamente como que a Esperança Garcia ela sabia ler e escrever, mas ela sabia e escreveu uma carta para o governador do Piauí na época, falando: olha, eu sou espancada dentro dessa casa, né, da Fazenda Algodões, que era onde ela vivia. Ela faz a denúncia de que ela era espancada, de que ela havia sido separada do seu marido e dos seus filhos mais velhos. Então, é uma carta que ela é muito forte. Eu vou trazer essa carta aqui. Na verdade, eu deveria ter colocado aqui, mas nas próximas aulas eu vou falar aqui também da carta da Esperança Garcia. E é por isso que a gente tem um memorial na cidade de Teresina, né, que sempre é comemorada, é discutida essas datas. No dia 20 de novembro, a gente também tem a festa no Memorial da Esperança Garcia. Então, é algo muito importante, né, que a gente deve valorizar e conhecer. Afinal de contas, todos esses 350 anos de escravidão, ela gerou o racismo estrutural no Brasil, né, que, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 25 minutos, um jovem negro é morto no Brasil, gente. E essa luta para que a gente possa viver dentro de uma sociedade justa e igualitária, ela não deve ser apenas da população negra, ela tem que ser da população branca também, porque afinal de contas foi a população branca que escravizou a população negra durante mais de 350 anos. Bom, outro nome que a gente precisa dar referência é a Dandara, né? Ela marca a luta pela liberdade. A Dandara de Palmares ela é considerada heroína na luta pela liberdade no Brasil. A Lei 13.816 de 2019 inscreveu o seu nome no livro dos heróis e heroínas da pátria. O livro de aço, como também é chamado, ele fica depositado no Panteão Tancredo Neves, lá em Brasília. Segundo a Fundação Palmares, Dandara foi esposa de Zumbi, com quem teve 3 filhos. A instituição do governo federal diz que ela nasceu no Brasil e se estabeleceu no Quilombo dos Palmares ainda na infância. Então, a fundação explica também que Dandara morreu em 1694, por ocasião da última investida das forças repressoras contra o Palmares, né? Inclusive, nós vimos que o Palmares, o Quilombo, ele é atacado e o Zumbi ele é morto, né, pelas mesmas pessoas que fizeram ali os paulistas, os bandeirantes paulistas, né? Lembra que a gente viu que foi todo um trabalho de extrema violência em que eles iam entrando no interior do Brasil, iam capturando indígenas e também procurando escravizados que haviam fugido. E a Dandara acaba morrendo em uma luta assim.
Aqui na tela vocês estão vendo como estão distribuídos os quilombos pelo Brasil. Podem perceber que eles estão presentes em todo o território nacional. Essas bolinhas aí que são verdes são as terras quilombolas que estão tituladas, porque está lá na Constituição Federal de 1988 que o quilombo é uma terra que deve ser preservada, da mesma forma que a terra para a população indígena. É muito importante a gente compreender que a terra para a população indígena e a terra para a população quilombola não é apenas um espaço físico, mas é uma terra que tem uma relação direta com a identidade, com a memória, com a ancestralidade, com a história de um povo, com a história de uma nação, e por isso que devem ser preservadas. Então, a gente tem um número de terras muito pequena, né, gente? 154 que estão legitimadas, né? Então, aqui no estado do Piauí, nós temos 5 terras quilombolas que têm os seus títulos, mas nós temos 335 que ainda estão em processo, né? Deixa eu ver o que mais. Ó, em Minas Gerais, não tem nenhuma terra legitimada ainda. No Nordeste, a gente só tem no Rio Grande do Norte uma terra, no Piauí 5, no Maranhão 55, em Sergipe 3, em Pernambuco não tem nenhum. Ah, Pernambuco tem uma. Na Paraíba não tem nenhuma, gente. Então é muito assustador, né? A gente vê de que forma a terra dessa população não é preservada, né? Nem Alagoas, para vocês terem uma noção, que foi onde surgiu o Quilombo dos Palmares, não tem terras que são legitimadas, né? Então, olha aí as terras quilombolas que ainda estão em processo. Essa data é de 2015. Provavelmente a gente teve uma mudança, né? Mas ainda muito pequena. Então, nós temos quase 1.500 terras quilombolas que ainda estão em um processo para poderem ser legitimadas no Brasil, né? Serem protegidas. E aqui no Piauí, a gente precisa falar da comunidade quilombola que resiste e preserva sua cultura há mais de 200 anos no interior do Piauí. A comunidade quilombola Mimbó, que está localizada na zona rural de Amarante, que conserva a história de luta e resistência de seus antepassados, né? Inclusive, aqui nós estamos passando por um processo eleitoral também para governo do estado do Piauí, e que um dos candidatos teve uma fala muito infeliz, como outras falas que ele já fez, em chamar a comunidade quilombola do Mimbó de miseráveis. E quando ele faz uma fala assim, ele nega a existência da cultura e da identidade desse povo. Inclusive, os próprios moradores do Mimbó responderam, né? Essa fala agressiva e racista do candidato Silvio Mendes a governo do estado do Piauí. E a gente precisa refletir, justamente porque não se lembra, não se dão importância para preservar a terra do povo quilombola. Então, essa comunidade, gente, ela é formada em 96% por pessoas da mesma família, que carregam um sobrenome que traduz a vontade de permanecer juntos, que é o sobrenome Paixão. A dona Ideusuíta Paixão é parte da memória viva do Mimbó. Ela é neta por parte de pai e mãe dos fundadores. Ela foi a primeira professora da comunidade, ainda na década de 70. Então, nós temos aí uma média, né, mais de 50 anos atrás. E ela conhece muito bem a história dos seus antepassados. Segundo a dona Ideusuíta, a comunidade ela foi fundada por 2 casais de escravizados que fugiram, né, juntos de Pernambuco, caminhando até a região. Então, a galera caminhou muito, né? Porque a divisa de Pernambuco, gente, é muito para o sul do Piauí, e eles conseguiram chegar em Amarante. Então, ali viveram por anos em cavernas, próximo ao Riacho Mimbó, para se esconder dos seus perseguidores. Aqui na tela vocês estão vendo, né, a dona Ideusuíta, que tem essa cultura viva no Mimbó há mais de 200 anos, e ela diz: quando perceberam que eram perseguidos pelos brancos, decidiram atravessar o riacho do Mimbó. Entretanto, a localização não os deixou livres dos maltratos do cruel sistema escravista, né, já que tiveram lutar, se esconder durante anos. Aqui na tela vocês estão vendo o estudante Ramon Paixão,
um jovem morador do Mimbó, também conhece a importância dessa história e levou nessa equipe aqui desse programa aqui no Piauí, o Piauí de Riquezas, até o Alto do Mirante, até o Alto do Mirante da comunidade, a cerca de 800 metros de altura. De lá, ele aponta os locais onde a comunidade cresceu e para onde se expandiu, e assim mantém viva a memória dos seus descendentes, né? Aqui vocês estão vendo o pagode do Mimbó, que é parte da cultura musical da comunidade quilombola. E ele diz: sobre nossas manifestações culturais, temos o pagode do Mimbó e fazemos o espetáculo Quilombo Mimbó e também o cavalo Piancó, que é uma referência aqui do Quilombo dos Palmares, né? Então, assim a comunidade ela atravessa a história, crescendo como uma grande família e superando as dificuldades que ainda os atingem, como o preconceito, né, gente? Então a dona Ideusuíta diz: ainda existe o preconceito, mas sei que fui uma batalhadora e continua sendo, né? A dona Ideusuíta ela continua vivendo no Mimbó, desenvolvendo todo esse trabalho de resistência e de valorização da cultura negra e da identidade negra no Brasil. Né? Então, é muito incrível. A gente aqui no canal Educação, a gente está organizando uma ida até o Mimbó para a gente fazer uma aula bem especial para vocês, justamente para que a gente conheça e valorize muito mais dessa cultura que também é a nossa cultura nacional e piauiense, tá bom? Então, para a gente fechar a nossa aula, eu deixei aqui duas questões para casa. Primeiro é, como as comunidades quilombolas são definidas? Então, o que é um quilombo? E a segunda, por que as comunidades quilombolas podem ser percebidas como símbolos da resistência negra? Então, eu expliquei as duas questões, eu espero que você responda, e aí na próxima aula a gente continua a nossa discussão, tá bom? Então, eu sou a professora Kelly Campelo, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido a nossa aula e a gente se encontra aqui na sexta-feira. Então, beijos e até mais.